Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 6 de fevereiro. A Igreja celebra a memória dos mártires do Japão do século XVI. São Paulo Miki e os seus companheiros mártires. Especialmente no final do século XVI, houve uma grande perseguição aos cristãos católicos lá no Japão. Nessa fornada foram mortos 6 franciscanos, 3 jesuítas e 17 leigos, entre eles 2 catequistas e 2 adolescentes, um de 11 anos e outro de 13 anos. Todos foram crucificados. Derramaram o seu sangue, como Cristo Jesus. Recordamos então o massacre destes mártires do Japão no final do século XVI. O texto de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero retomar alguns elementos importantes do texto do Evangelho de hoje. O primeiro, a necessidade de retornar e avaliar. Percebam que Jesus havia enviado os apóstolos em missão. Ontem nós tivemos o texto do martírio de João Batista, aquela discussão sobre a identidade de Jesus, versículos 14 a 16, e depois de 17 a 29, a narrativa do martírio de João Batista no banquete do aniversário de Herodes. Agora, Marcos narra o retorno dos discípulos, o retorno dos apóstolos depois da missão. Pois bem, os apóstolos retornam, reúnem-se com Jesus e vão contar tudo o que haviam feito e ensinado. Na nossa ação pastoral e missionária, muitas vezes falta esse elemento. É o elemento da avaliação. É muito importante avaliar. E é muito importante também celebrar. Celebrar as pequenas e grandes vitórias da vida. E às vezes até celebrar o luto. Celebrar o fracasso. Isto é,
Às vezes nós preparamos um projeto pastoral tão interessante, um projeto missionário fabuloso, nós imaginamos que será algo grandioso, mas depois percebemos que nada deu certo. E nem sempre nós paramos para avaliar, e inclusive para ler esse fato à luz do mistério de Deus, à luz dos desígnios de Deus. Isso vale para todas as situações da vida, como também as situações da pastoral e da missão. Você que é catequista, você que é animador de comunidade, missionário, missionária, sacerdote, bispo, diácono, seminarista, religiosa, é muito importante que a gente tenha a capacidade de, ao voltarmos da missão, é preciso nos reunirmos com o Senhor para falar-lhe ao coração e para também escutarmos aquilo que Deus quer nos dizer. Isso também vale para os pais de família, as mães de família que precisam com o Senhor compartilhar como devem conduzir a casa, como devem educar os filhos. Isso deve servir também para professores, professoras, educadores. Como é que você deve ser educador em sala de aula? É muito importante compartilhar com Jesus todas as nossas missões e celebrar, inclusive, as grandes vitórias, os grandes êxitos e sucessos. E aqui sucesso não é uma mera palavra modernosa, é sucesso do ponto de vista bíblico, do ponto de vista evangélico. Mas também colocar à luz de Deus os possíveis fracassos e as dificuldades grandes que nós encontramos nas nossas missões. Segunda coisa importante que o trecho do Evangelho de hoje nos diz: a necessidade de repousar. Jesus diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É grande pecado nosso, tanto sermos como que máquinas que trabalham assustadoramente, sem ter descanso, como também é pecado grave a preguiça. As duas coisas. Para nós todos, para nós bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, pais de família, mães de... tem muitos missionários que não querem dormir. Não dormem nunca. Vão dormir de madrugada e acordam cedo. Não repousam, não respeitam o dia de folga. No mês de férias não tiram pelo menos 10 dias para repousar. Isso é pecado grave, é preciso cuidar da saúde, repousar. Mas é pecado grave também ser preguiçoso, não querer trabalhar pelo reino de Deus. Não nos entregarmos com a alma, com as nossas energias, com as nossas capacidades, à grande missão do reino de Deus. Eu fico pensando também agora, nesse período, nas muitas pessoas que são enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, técnicas, médicos, pessoas que estão na linha de frente dos hospitais. Às vezes passam horas e horas a fio sem tomar água, porque não podem retirar a máscara. Depois ficam aquelas marcas da máscara, do uso dos EPIs. É muito interessante perceber como muitas pessoas estão cansadas. Às vezes não têm direito nem a um copo de água fresca. A retirar a máscara por 10 minutos para repousar. As marcas dos instrumentos de proteção permanecem no rosto, na testa, na cara. A marca da dor, do sofrimento, da entrega e da oblação no corpo. Corpos marcados. Não somente os corpos dos doentes, mas também os corpos daqueles que estão na linha de frente, servindo, trabalhando, doando a vida.
é preciso repousar. Nós não somos máquinas. Por isso que é preciso também respeitar o domingo como o dia do Senhor. Repousar. O domingo é o dia do repouso físico, é o dia da família, mas é sobretudo o dia do Senhor. O dia do culto, o dia da liturgia, o dia da ação de graças, o dia da Eucaristia. Não somos máquinas. Precisamos trabalhar, mas precisamos também repousar. Cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso corpo, não com aquele senso egoístico de um cuidado exagerado, de um culto ao corpo, ao físico. Não. Não se trata disso, mas se trata de cuidar da saúde física e também da saúde psicoemocional. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer para vocês neste dia, vocês percebem que no versículo 34, ao desembarcarem do outro lado do mar da Galileia, havia uma grande multidão faminta, abandonada, e Jesus teve compaixão. Jesus de fato queria se retirar com os apóstolos para repousar e rezar os resultados da missão. Mas os gritos da realidade não permitiram. Os gritos da realidade conduziram Jesus a uma atitude de compaixão e por isso mesmo ele passa a ensinar-lhes muitas coisas e depois alimenta aquela multidão faminta. Às vezes, os gritos da realidade nos impedem de vivenciarmos o repouso tão necessário e tão importante. Mas aqui é fundamental a atitude de compaixão que Jesus nutre no seu coração e ensina também os seus apóstolos a nutrirem. Portanto, para a nossa oração no dia de hoje, guardem estas 3 palavras: avaliar, repousar e compadecer-se. Jesus quer avaliar a missão. Jesus pede aos apóstolos também para repousarem. Mas, por fim, a realidade se impõe e os gritos de pobreza, de miséria, de sofrimento conduzem Jesus a uma atitude de pastor, que é a compaixão. Às vezes, a realidade nos impõe algo muito mais grave e nós precisamos agir com o coração de pastores, que é o coração do Senhor. Um abraço a você, até amanhã, domingo, o dia do Senhor, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.